before you're here. I'll make you up inside my mind. My future love. It's taken so long to feel what I say, but it's never been about me anyway. You look me in the eyes and I'm brand new. There's only one thing that's left to do. I'll bring you home. All wrapped in white. Olá, hoje é exibido neste canal o vídeo número 50. Há algum tempo pensei em publicar neste número um vídeo especial, mas depois, com a morte trágica de Alfredo Quintana, que nos deixou a todos em estado de choque, decidi que a homenagem ao eterno guarda-redes esportista seria mais do que merecida e ficará registada no canal Malha Azul e Branca neste vídeo e com este número. Além disso, será o primeiro vídeo que publico sobre as modalidades do clube, porque o Futebol Clube do Porto não é, nem nunca foi, desde os seus primórdios, apenas um clube de futebol. Um amigo que muito estimo, por altura da abertura deste canal, perguntou-me se eu iria falar também das modalidades. Retorqui que, por enquanto, não falaria. Ao qual ele me respondeu que o Futebol Clube do Porto não era só futebol. E com toda a razão. Hoje tenho outra resposta para ti, amigo José Correia. Sim, vou falar de modalidades neste canal e não será apenas hoje. Vamos então para o vídeo sobre Alfredo Quintana. O vídeo que estou a publicar pretende que seja visto como uma homenagem e que deve servir para nos lembrarmos sempre de um atleta que era excepcional, com grande história e simbolismo no Futebol Clube do Porto, mas sobretudo pelo homem excepcional que representava e que toda a gente que o conhecia dizia ser. Muitas vezes diz-se que sempre que alguém morre temos por hábito de dizer bem dessa pessoa. Não é o caso. Quintana era realmente uma pessoa fantástica, uma pessoa humilde, simples, bem disposta, sempre com um sorriso nos lábios, sempre de bem com a vida e pronto a ajudar. Para além disso, era um homem de caráter. O facto de ter, por exemplo, recusado uma proposta do Sporting no tempo de Bruno de Carvalho com uma oferta muito vantajosa, muito superior à do Futebol Clube do Porto, mostra a grande personalidade de Quintana. O dinheiro não é realmente tudo na vida. Há coisas com mais valores. Quintana faleceu, como sabes, recentemente no final do mês passado, de uma forma trágica e bastante precoce, com apenas 32 anos de idade, deixando família, a esposa e uma filha com menos de 2 anos de idade e amigos completamente estarrecidos. A família portista ficou mais pobre e perdeu-se um grande atleta de nível mundial. Tudo aconteceu no passado dia 22 de fevereiro, ao início da tarde, momentos que antecederam um treino de handball no Dragão Arena. Era mais um treino. Quintana e colegas encontravam-se a recriar com bola num jogo de futsal quando o guarda-redes esportista caiu inanimado enquanto estava à conversa com o preparador físico do clube, Tiago Cadete. O INEM foi chamado de pronto e o jogador foi levado com urgência para o Hospital de São João no Porto. O cenário era bastante negro, não se esperavam boas notícias. Quintana tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória e fora internado nos cuidados intensivos. A sua condição era estável, mas bastante grave, com um prognóstico muito reservado. O atleta recuperou no hospital a parte cardíaca, mas teve um edema cerebral pelo tempo que esteve de paragem. Foram, contudo, 45 minutos de paragem cardiorrespiratória e, por isso, a extensão da lesão e a resposta que desse nas 24 horas seguintes seriam cruciais. Os médicos que o conheciam ficaram perplexos, muito surpresos com o sucedido,
dado que Quintana não tinha antecedentes e era um grande atleta a nível fisiológico. Mas, desde logo, se percebeu que não seria nada fácil. E caso recuperasse, Quintana com certeza não voltaria a ser o mesmo atleta. Ouvi inclusive médicos dizerem que em situações como esta e em caso de sobrevivência, voltar a praticar desporto de alta competição seria completamente impossível. Todos nos lembramos, por exemplo, do recente acidente do Iker Casillas, com consequências bem menos graves, felizmente, mas que ditou o final de carreira do guardião espanhol do Futebol Clube do Porto. Neste dia do trágico acontecimento, a equipa de futebol do Futebol Clube do Porto jogava na Madeira, no Funchal, frente ao Marítimo. A vitória no jogo por 2-1 foi dedicada ao jogador em pleno relvado, com a exibição da sua camisola. O ambiente era de grande consternação, com o presidente do Pinto da Costa a ser o rosto do estado de espírito de todos. Durante longos 4 dias, Alfredo Quintana colocou o país, o mundo da modalidade e a família portista em suspense, a temer o pior e, acrescento eu, a temer o que viria a ser o inevitável. O drama de Quintana levantou uma onda gigantesca de solidariedade desde os outros clubes, casos do Benfica e do Sporting, passando por muitas individualidades e personalidades do desporto, mas não só, de muitos setores da sociedade. Ao fim de 4 dias, o inevitável acabou por suceder. Quintana não recuperou, sucumbiu à paragem cardiorrespiratória sofrida e deixava o desporto de luto no dia 26 de fevereiro de 2021. Os 45 minutos que esteve sem respirar, antes do coração voltar a bater por assistência artificial, revelaram-se fatais. E Quintana não resistiu às lesões cerebrais provocadas pela paragem cardíaca. Aos 32 anos morria um dos melhores handebolistas mundiais e o desporto nacional e internacional ficava muito mais pobre. As homenagens, entretanto, fizeram-se sentir e as manifestações de pesar e de solidariedade em torno do atleta vieram do desporto, mas também de todos os setores da sociedade, não só portuguesa como estrangeira. No Parlamento foi proposto um voto de pesar, comunicado posteriormente pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, mas também o Presidente da República, no site da Presidência, manifestou também o seu profundo pesar, enaltecendo o atleta que representou a Seleção Nacional e o Futebol Clube do Porto. De todos os clubes nacionais e internacionais chegaram também mensagens de pesar, manifestações de solidariedade para com a família do atleta, para com a família portista, bem como homenagens prestadas a Alfredo Quintana durante os jogos. Destas, destaco as do Benfica e as do Sporting, mas também as ocorridas no jogo em Barcelona e no jogo em Chiesa para a Liga dos Campeões, que deixam qualquer pessoa arrepiada e com as lágrimas nos olhos.
No dia 2 de março, o cortejo fúnebre partiu do Hospital de São João em direção ao Dragão Arena. As cerimónias fúnebres ocorreram junto à entrada do pavilhão do Futebol Clube do Porto, com a presença dos familiares do jogador, do Futebol Clube do Porto em peso, dos colegas de equipa e de dezenas de adeptos que não quiseram perder a oportunidade de se despedir do seu ídolo. A cerimónia do último adeus a Quintana foi pontuada com emoção, lágrimas, cânticos e aplausos. Em época de pandemia, fez-se a homenagem possível, mas estou convencido de que serão feitas muitas mais homenagens no futuro. O cortejo prosseguiu para o tanatório de Matosinhos, onde o corpo foi cremado e teve apenas a presença de familiares e de um grupo mais restrito de amigos. A perda prematura de um jogador marcante chocou todo o mundo do desporto e deixou sem palavras quem o conhecia e quem lidava diariamente com Quintana. A Federação de Handebol de Portugal decretou um mês de luto, muito merecido, e o Futebol Clube do Porto, por proposta do Presidente Pinto da Costa, vai retirar a camisola número 1 da modalidade do handebol, o que demonstra a clara admiração por um jogador que só teve um clube, o Futebol Clube do Porto. As bancadas do topo sul do Estádio do Dragão e do Pavilhão Dragão Arena foram decoradas com o nome e o número do jogador em todas as cadeiras, iniciativa que partiu da claque dos Super Dragões. No dia 4 de março, o handebol portista regressou à competição com uma homenagem arrepiante no Dragão Arena, numa vitória do Futebol Clube do Porto por 38-31 sobre o Avron, a contar para mais uma jornada da fase de grupos da Champions League. Vamos recordar esse momento arrepiante. Agradecer a todos mis colegas, treinadores, a todos mis amigos que me apoyaron, que siempre me tienen apoyado en todo momento, y seguir aquí, a dar más triunfos. Alfredo Quintana Bravo, como já disse, tinha 32 anos de idade. Nasceu em Havana, em Cuba, no dia 20 de março de 1988. Com 2 metros e 1 centímetro de altura, chegou ao Futebol Clube do Porto em 2010, pelas mãos de José Magalhães. Tinha então 22 anos de idade. Naturalizou-se português em 2014 e passou a representar a seleção portuguesa, onde jogou por 67 vezes e obteve 10 golos. Ajudou o handebol português a ser um dos 10 melhores do mundo e o 6º melhor da Europa. Jogou também no Campeonato do Mundo da Croácia, em 2009, pela seleção de Cuba. Venceu pelo Futebol Clube do Porto 6 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal e ainda uma supertaça. E obteve pelo Futebol Clube do Porto grandes prestações na taça EHF, atingindo a Final Four, e também ajudou o clube a colocar-se entre os melhores clubes da Europa na Liga dos Campeões. Em 431 jogos marcou 38 golos, números realmente fantásticos para um guarda-redes. A sua estreia no Futebol Clube do Porto aconteceu no dia 26 de março de 2011, em Resende, num jogo com o Sporting da Horta, com a vitória para os Dragões por 34-26. Quintana era um super atleta, com uma autoestima elevada, apelidava-se de King Tana. Para além do handebol, Alfredo era extremamente habilidoso no basquetebol. Por exemplo, Moncho Lopes ficava deliciado ao vê-lo recriar-se com a bola de basquete
e maluco com os lançamentos triplos consecutivos que Quintana concretizava, isto antes dos treinos de handball no Dragão Arena. Para além do basquetebol, Quintana tinha também muito jeito, segundo dizem, para o voleibol. Um atleta que, no fundo, iniciou-se no desporto ainda em Cuba, na modalidade de beisebol. Quintana será eternamente relembrado no Futebol Clube do Porto, tal como foram e são outros símbolos da história do clube. A minha homenagem ao atleta fica agora registada aqui no canal Malha Azul e Branca. E com isso me despeço até à próxima semana. Um abraço e até lá.